Oi, 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 meninos, e aí, tudo beleza? Bom, na aula de hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre a questão da formação da Grécia. Bora aprender, né? Roma, atual capital da Grécia, é o centro de onde emergiu um dos mais extensos impérios constituído durante a Antiguidade. Fixada na porção central da Península Itálica, esta cidade foi criada no século 8 a.C. e contou com diferentes influências culturais e étnicas. Antes de falarmos sobre a criação e a civilização romana, devemos assinalar os diversos povos que contribuíram para a sua origem. Entre eles, destacamos os etruscos, úmbrios, latinos, sabinos, sanitas e os gregos. Antes da criação da cidade de Roma, os etruscos se destacavam como uma das principais civilizações da porção central da Península Itálica. Os territórios etruscos alcançavam porções do Lácio e da Campânia. Cerca de 12 centros urbanos eram ali distribuídos, estabelecendo uma economia bastante estruturada em razão das intensas atividades comerciais. Esse desenvolvimento se deu em virtude das boas relações firmadas com os fenícios, fixados na porção norte do continente africano. A criação de Roma é conhecidamente marcada pela lenda envolvendo os irmãos Rômulo e Remo. Segundo a história descrita na obra de Enéida, do poeta Virgílio, o povo romano é descendente do herói troiano Enéas. Sua fuga para a Península Itálica se deu em função da destruição da cidade de Troia, invadida pelos gregos no ano 1400 a.C. Após sua chegada, criou uma nova cidade chamada Lavínio. Tempos depois, seu filho Ascânio criou o reino da Alba Longa. Neste reino, ocorreu o lance entre o deus Marte e a princesa Réa Sílvia, filha do rei Numitor. O envolvimento da princesa com a divindade se deu origem aos gêmeos Rômulo e Remo, que deveriam ter direito de reinar sobre Alba Longa. No entanto, o ambicioso Amulho arquitetou um plano para tomar o governo e, por isso, decidiu lançar as duas crianças às margens do rio Tibre. Rômulo e Remo sobreviveram graças aos cuidados de uma loba que os amamentou e os entregou à proteção de uma família camponesa. Quando chegaram à idade adulta, os irmãos retornaram a Alba e destituíram Amulho. Logo em seguida, decidiram criar a cidade de Roma. Rômulo, que tinha o favor dos deuses, traçou o local onde seriam feitas as primeiras obras da cidade. Inconformado com a decisão do irmão, Remo soltou sobre a marca feita por Rômulo. Em resposta, Rômulo acabou assassinando Remo, tornando-se o primeiro monarca da história romana. Essa explicação mítica é contraposta às pesquisas históricas e arqueológicas que apontam uma hipótese menos heróica sobre a origem de Roma. Tal iniciativa, pois resistiam às incursões militares feitas pelos etruscos. No entanto, os mesmos etruscos vieram a dominar a região no século 7 a.C. A partir da fixação desses povos, compreende-se historicamente o início da civilização romana. A civilização romana tem suas origens marcadas por explicações míticas. A cidade de Roma nasceu como uma pequena aldeia e se tornou um dos maiores impérios da antiguidade. Situada na Península Itálica, centro do Mediterrâneo europeu, Roma era o centro da vida política e econômica da região. Na realidade, Roma
fundou-se da fusão de 7 pequenas aldeias de pastores latinos e sabinos, situadas às margens do rio Tibre. Depois de conquistada pelos etruscos, chegou a ser uma verdadeira cidade-estado. Na Roma monárquica, a sociedade era fundada basicamente por 3 classes sociais. Os patrícios, que era a classe dominante, formada por nobres e proprietários de terras. Os plebeus, que eram constituídos por comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários. E os clientes, que viviam da dependência dos patrícios e os plebeus e eram prestadores de serviço. Na monarquia romana, o rei exercia funções executiva, judicial e religiosa. Era assistido pela Assembleia Curiata, que estava formado por 30 chefes de famílias do povo. Sua função mudou ao longo dos séculos, mas eram responsáveis por elaborar as leis, recurso jurídico e ratificar a eleição do rei. Em certos períodos, a Assembleia Curiata deteve mais poder do que o Senado. O Senado, composto por patrícios, assessorava o rei e tinha o poder de vetar as leis apresentadas pelo monarca. As lendas narram os acontecimentos dos 7 reinos da época. Durante o governo dos três últimos, que eram etruscos, o poder político dos patrícios declinou. A aproximação dos reis com a plebe descontentava os patrícios. Em 1509 a.C., o último rei etrusco foi deposto e um golpe político marcou o fim da monarquia. A implantação da República significou a afirmação do Senado, o órgão de maior poder político entre os romanos. O poder executivo ficou a cargo das magistraturas ocupada pelos patrícios. A República Romana foi marcada pela luta das classes entre patrícios e plebeus. Os patrícios lutavam para preservar privilégios e defender seus interesses políticos e econômicos, mantendo os plebeus sob a sua dominação. Entre 449 a.C. e 287, os plebeus organizaram 5 revoltas que resultaram em várias conquistas. Tribuno da plebe, leis das 12 tábuas, leis laticínias e lei colunéia. Com essas medidas, as duas classes praticamente se igualavam. Durante a Guerra Púnica, foram utilizados elefantes como animais de combate. A primeira etapa das conquistas romanas foi marcada pelo domínio de toda a Península Ibérica a partir do século IV a.C. A segunda etapa foi o início da Guerra de Roma contra Cartago, chamadas Guerras Púnicas, entre 264 a 146 a.C. Em 146 a.C., Cartago foi totalmente destruída. Em pouco mais de 100 anos, toda a bacia do Mediterrâneo já era de Roma. Na República Romana, a escravidão era a base de toda a produção e o número de escravos ultrapassava os homens livres. A violência contra os escravos causou dezenas de revoltas. Uma das principais revoltas escravos foi liderada por Espartaco entre 73 a 71 a.C. À frente das forças rebeldes, Espartaco ameaçou o poder de Roma. Para equilibrar as forças políticas, no ano 60 a.C., o Senado indicou 3 líderes políticos ao consulado: Pompeu, Crasso e Júlio César, que formaram o primeiro triunvirato.
Após a morte de Júlio César, foi instituído o segundo triunvirato, constituído por Marco Aurélio, Otávio Augusto e Lépido. As disputas de poderes eram frequentes. Otávio recebeu do Senado o título de príncipe, quer dizer, primeiro cidadão. Foi a primeira fase do Império disfarçado de república. O Império Otávio Augusto, que ocorreu entre o ano 27 ao ano 14 a.C., reorganizou a sociedade romana, ampliou a distribuição de pão e trigo e de divertimentos públicos, a política do pão e circo. Foi assim que ela ficou conhecida. Depois de Augusto, várias dinastias se sucederam. Entre os principais imperadores estão Tibério, Calígula, Nero, Tito, Trajano, Adriano, Marco Aurélio, e depois disso veio a decadência do Império Romano. A partir de 235, o Império começou a ser governado pelos imperadores soldados, cujo principal objetivo era combater as invasões. Do ponto de vista político, o século II caracterizou-se pela volta da anarquia militar. Num período de apenas meio século, que ocorreu entre 235 a 284, Roma teve 26 imperadores, dos quais 24 foram assassinados. Com a morte do imperador Teodósio no ano 395, o Império Romano foi dividido entre seus filhos, Honório e Arcádio. Honório ficou com o Império Romano do Ocidente, capital Roma, e Arcádio ficou com o Império Romano do Oriente, com a capital Constantinopla. Desintegrou-se e o imperador Rômulo Augusto foi deposto. O ano de 476 é considerado pelos historiadores o marco divisório da Antiguidade para a Idade Média. Da poderosa Roma, restou apenas o Império Romano do Oriente, que se manteria até 1453. Aí tem aqui algumas curiosidades sobre a Roma. Devido à expansão territorial durante o Império, os romanos passaram a representar 25% da população mundial. Outra curiosidade, os canhotos eram vistos como pessoas de má sorte e não confiáveis. Essa crença permaneceu até pouco tempo, quando as crianças eram obrigadas a escrever com a mão direita. Outra curiosidade, os romanos prezavam muito pela higiene. As classes abastadas tinham água encanada em casa e os pobres possuíam fontes perto de suas residências. Igualmente, iam regularmente aos banhos públicos. E a curiosidade que eu achei mais bizarra, eu deixei para comentar no último, que é a seguinte. A urina era aproveitada pelos diversos fins por conta do ácido e os outros componentes. Eles usavam a urina para clarear os dentes, lavar roupa e fazer moedas. Bem interessante a história de Roma. Curiosidade bastante interessante, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula, a parte 1 do capítulo 8. Na próxima aula, nós iremos falar um pouquinho mais sobre as origens lendárias, sobre o rapto das Sabinas e vamos decifrar as lendas. Aguardem a próxima aula. Deus abençoe e até a próxima.